paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre da CPAD em 2022, onde nós vamos trabalhar sobre personagens marcantes da Bíblia. E hoje, na lição de número 1, navegando já nesse trimestre, vamos trabalhar sobre José, fiel até nas desaventuras. Então, nós já percebemos que esse trimestre procura trabalhar exatamente um perfil de ministração que traz essa ideia biográfica de cada personagem bíblico. E eu espero muito contribuir com você durante esse trimestre. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos. Já somos mais de uma comunidade de 100 mil alunos para a glória de Deus e eu conto muito com teu apoio. Envia esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus, deixa teu comentário também porque ajuda muito a gente. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e acessar os nossos trabalhos em Jesus. E eu espero muito que o Senhor te abençoe, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 desse terceiro trimestre da CPAD em 2022 na classe dos juvenis. Hoje nós vamos trabalhar um perfil bíblico. Vamos estudar sobre a vida de José. E o tema da aula de hoje é José, fiel até nas desaventuras. É importante também a gente ler algumas passagens bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. Leia também a leitura bíblica em classe que se localiza agora em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 ao 11. Leia compassadamente esse texto e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A proposta desse trimestre é estudar a Bíblia a partir de biografias de personagens bíblicos. É importante nós compreendermos que há alguns estilos para você estudar a palavra de Deus. O primeiro estilo que você pode estudar a Bíblia é biblicamente falando, estudando cada texto bíblico de forma integral. Isso quer dizer que você pode estudar livro por livro, compreendendo a respeito da autoria, para quem foi escrito, qual o contexto desse livro, qual a mensagem que o livro apresenta e como nós podemos encontrar Jesus em cada texto da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A segunda maneira de se estudar a Bíblia é conhecida também como sistemática, uma forma sistemática de estudar o texto bíblico. Ela é trabalhada da seguinte forma: nós trabalhamos temas. Isso quer dizer que eu posso estudar a Bíblia trabalhando o tema doutrina do pecado. Pecado. Eu vou estudar especialmente cada livro da Bíblia, cada versículo que fala sobre o pecado e tentar encaixar esses textos para que eu possa, então, respeitando o contexto, trazer um entendimento a respeito daquela doutrina ali. Você pode fazer isso também com a doutrina do Espírito Santo, já que a gente é pentecostal e nós vamos encontrar bases bíblicas em todo o Antigo e Novo Testamento. A terceira maneira de se estudar a Bíblia também é uma maneira sensacional, que é essa que nós vamos trabalhar durante esse trimestre. É a maneira biográfica, estudando então a partir da perspectiva de cada personagem bíblico, que no caso a lição vai escolher para a gente, e a partir do perfil desse personagem, retirar então lições que são aplicadas em nossa vida. O estilo biográfico, ele aproxima o professor, a mensagem, ela é mais palpável para a vida do aluno, porque o aluno passa então a se identificar com o personagem bíblico. E hoje o personagem bíblico escolhido é o José, filho de Jacó. Então nós estamos olhando um perfil do Antigo Testamento. Nós sabemos muito bem que Jacó, ele teve vários filhos. De acordo com a Bíblia, ele teve então 12 filhos homens. E é importante nós levarmos isso em consideração. Além do que, o próprio Jacó teve José,
filho de Raquel, e a partir dessa perspectiva nós vamos entender o que Deus fez através da vida de José. José, que enfrentou diversos desafios na sua vida. José também que foi moldado por Deus, foi trabalhado pelo Senhor, de uma forma muito especial, ao ponto dele se tornar um grande exemplo para Israel, para o cristianismo e também para a nossa vida como discípulos de Jesus. E diante dessa questão, eu quero trabalhar com você, então, o primeiro ponto da nossa ministração. Quem é José? Vamos observar isso a partir da perspectiva bíblica. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, antes de entrar no subtópico de número 1, que a Bíblia também menciona outros Joséres. Quem são esses Joséres da Bíblia? Em primeiro lugar, nós encontramos o José, filho de Jacó, que é o personagem escolhido para a gente estudar hoje. Nós vamos encontrar também, em segundo lugar, muito conhecido como José de Nazaré, que se tornou o pai de Jesus. Nós vamos encontrar também José, o pai de Gilgal, da tribo de Isacar, e ele é mencionado lá em Números capítulo 13, versículo 7. Esse já é o terceiro. Nós vamos encontrar em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, um dos descendentes dos filhos de Asaf, que exercia liderança, que também se chamava José. Nós vamos encontrar outro José, também conhecido, citado como um dos descendentes de Bani, e esse surge após o exílio babilônico. Então a Bíblia menciona outros Joséres também. Nós vamos encontrar também um líder chamado José da casa de Sebanias, e ele é citado a partir dessa visão sacerdotal no período de Neemias, lá no capítulo 12, versículo 14. Nós vamos encontrar também outro José, listado como ancestral de Jesus na genealogia, lá em Lucas capítulo 3, versículo 24. Nós vamos encontrar outro José citado na Bíblia também. Esse é citado como filho de Jonã, pai de Judá, lá em Lucas capítulo 3, versículo 30. Então aqui nós já estamos tendo um arcabouço de vários José dentro da Bíblia. Então observa essa questão. Nós vamos encontrar também o José de Arimateia, que se torna um discípulo de Jesus, que traz uma contribuição muito interessante. Nós vamos encontrar também outro José citado como José Barsabás, e ele é citado aqui com o sobrenome de Justo. Ele é citado lá em Atos capítulo 1, versículo 23, que inclusive ele concorreu com Matias para se tornar então um dos apóstolos. Nós vamos encontrar também José Barnabé. O próprio Barnabé da Bíblia, ele também é conhecido como José. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Então, aqui dentro da Bíblia, você vai encontrar diversos homens de Deus que também se chamam José. Essa curiosidade é interessante ser apresentada em sala de aula. Como primeiro subtópico, nós vamos estudar então o José, filho de Jacó, e o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o nascimento celebrado. Então nós estamos pegando o primeiro personagem que aparece na Bíblia, conhecido como José, filho de Jacó. É esse José ao qual nós estamos nos referindo aqui. A palavra José, Yosef, no hebraico, traz o sentido de Deus acrescenta ou Deus acrescente. Ele é o 11º filho de Jacó. Eu disse para você que Jacó teve 12 filhos. O último filho, homem, é o Benjamim. O Jacó ele tem então José a partir do casamento com Raquel. É importante nós levarmos isso em consideração. Outro detalhe bíblico que encontramos ao estudar a respeito do perfil de José é que o nome de José reflete sobre a história de Israel. À luz das Escrituras, nós sabemos muito bem que José ele foi um instrumento de Deus para contribuir para o crescimento de Israel na terra do Egito. Outro detalhe bíblico que também nós encontramos, ele foi um instrumento de Deus e Deus também trabalhou na vida do próprio José com lições extraordinárias para serem passadas adiante a respeito da sua fé, da prática do perdão, da vivência em comunhão com Deus vivo. Em Gênesis 37:3, o texto bíblico revela para a gente que o amor de Jacó por José era muito maior do que os demais filhos
desse amor refletido sobre os demais filhos. Então a gente percebe que o José, ele traz consigo essa responsabilidade de representar o amor do seu pai. Isso causa alguns prejuízos futuros na sua própria caminhada, porque gera ciúme entre os irmãos. E José não sabe se comportar também diante desse amor. Inicialmente, na sua caminhada, nós encontramos um José que é rebelde, um adolescente, que é vaidoso também, que acaba dedurando seus próprios irmãos e gerando algumas dificuldades em casa. É importante você observar essa perspectiva. Mas ele passa a ser um instrumento de Deus a partir do momento que ele reconhece a necessidade de depender de Deus em sua vida. Todos nós também precisamos reconhecer essa necessidade de dependermos de Deus. Já avançando, tentando explicar um pouco mais sobre José para você, trazendo curiosidades, o segundo subtópico trata então sobre a predileção de José. O que é isso? Vamos estudar essa perspectiva contigo que está em casa também. A predileção é a preferência por alguém ou a proteção de alguma coisa. Nós percebemos isso acontecendo então na vida de José por preferência do próprio Jacó. À luz da Escritura, nós vamos aprender muito a respeito desse equívoco que Jacó comete com seu filho José. Porque todos os pais sabem muito bem que não é correto ter a preferência por um filho ou filha. É importante compartilhar o amor por igual. É claro que nós precisamos aprender a partir da perspectiva bíblica para retirarmos exemplos até mesmo para a nossa caminhada cristã. O nascimento de José é citado, narrado a partir de Gênesis capítulo 30, versículos 22 ao 24. A Bíblia também nos destaca que ele é o primeiro filho de Raquel. A Bíblia também traz esse entendimento dessa preferência de Jacó por José. Isso porque, quando José vai crescendo, ele tem oportunidades que os seus demais irmãos não têm, como, por exemplo, saber contar, fazer contas, ler, escrever. Isso traz uma facilidade muito grande para a vida de José lá na frente no Egito. Já os seus irmãos não têm essa preferência, essa oportunidade a partir dessa perspectiva aqui. Nós vamos ver isso presente na vida do próprio José quando ele passa a trazer a interpretação do sonho para Faraó e dá dicas de administração. Com certeza ele tinha aprendido isso em sua infância. Todo o texto bíblico que trata sobre a história de José está então no final do livro de Gênesis. Você vai encontrar esse do capítulo 37 ao 50, onde nós encontramos um terço do livro totalmente dedicado a José, e aí nós percebemos a riqueza da história desse homem de Deus e como ele se transforma em um instrumento na mão de Deus. Na história de José nós vamos encontrar alguns fracassos, algumas lutas, que podem também espelhar a nossa vida espiritual. E com isso nós vamos retirar algumas lições para o nosso crescimento em Jesus. Procure retirar isso para a vida dos teus alunos também. Olhando para as Escrituras, nós vamos aprender muito bem que o José, ele trazia para o seu pai aquilo que os seus irmãos faziam de errado. Isso está lá em Gênesis 37, 2. E isso gerava conflito familiar. É um problema dentro da família de José. Então nós estamos observando nesse primeiro momento um José que é adolescente, um José que na perspectiva dos seus irmãos era um dedo duro, um José que sim, vai e descia nesse primeiro momento por ser o predileto do seu pai, por ser o escolhido do seu pai, receber do seu pai uma túnica colorida, um José que precisa agora ter uma comunhão com Deus. Mas mesmo assim, Deus começa a revelar coisas grandes para José. E no decorrer da história de José, nós vemos como ele se aproxima de Deus, como Deus trabalha com ele em cada adversidade, ao ponto do Senhor abençoar José de uma forma sobrenatural. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou, comenta aí, tá? Isso ajuda muito a gente. O terceiro subtópico trata então sobre as consequências de um sonhador. Em Gênesis 37, do 5 ao 11, nós vamos encontrar exatamente o que gerava conflito familiar. Nós vamos perceber que na história de José, nós vamos encontrar, nesse primeiro momento, em sua adolescência, esses conflitos familiares por causa dessa predileção do seu pai Jacó por ele.
ao ponto dos seus próprios irmãos, enfurecidos, a partir da narrativa bíblica, do texto bíblico de Gênesis 37, 23, arrancarem de José o símbolo dessa escolha do seu pai, que era a túnica colorida, mancharem esse símbolo, então, com sangue de bodes, para dizer ao seu pai que José estava morto por feras selvagens. À luz da Escritura, nós vamos entender que José agora ele passa a viver algumas questões que são questões que vão trazer para ele amadurecimento. E aqui nós temos já um princípio. Nem toda dificuldade, nem todo sofrimento que vem sobre nós, sobre a vida do teu aluno, surgem então para poder te destruir, mas surgem como maneiras de sermos trabalhados por Deus para podermos amadurecer. Há duas alternativas para as pessoas que enfrentam um problema. Existem aqueles que enfrentam um problema e entram pelo caminho da depressão, se afundam e ficam lá. Mas existem aqueles que, diante do problema, como José, aprendem agora a se erguer, a depender de Deus, encaram o desafio como uma oportunidade de amadurecimento. E é isso que nós encontramos a partir da vida de José. Como é lindo o trabalhar de Deus na vida dele. Ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Ele também é dado como morto ao seu pai. Ele é vendido como escravo a Potifar. Ele passa a ser perseguido, tentado na casa de Potifar. Ele vai para a prisão, caluniado. Mas lá na prisão, em todas as dificuldades que ele enfrentou, Deus estava com ele. O segredo da vida de José é essa dependência do Deus vivo. O segredo para a tua vida também deve ser a dependência de Deus. Então, pega esse fio da meada aqui e apresente para os teus alunos a necessidade de depender de Deus, em ter um encontro genuíno com o Senhor. A adversidade foi uma oportunidade para a vida de José ter um encontro com Deus vivo. Se eu estou contribuindo com você, vamos avançar então. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: as desaventuras de José. Vamos observar as dificuldades, os problemas que geraram, então, um amadurecimento na vida de José a partir desse segundo ponto. E o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: a traição dos seus irmãos. É terrível observar isso na Bíblia, mas o ódio crescia no coração dos irmãos de José, ao ponto de levantarem calúnias, mentiras contra José, ao ponto de se enfurecerem com José, ao quererem retirar a sua própria vida. À luz da Escritura, nós vamos ler muito bem, a partir da leitura de Gênesis 37, 23, que como Rúben, o irmão mais velho, não estava presente, os demais irmãos de José tentaram contra a vida de José ao ponto de querer matar José. Mas quando Rúben se aproxima, pelo ser o mais velho, lançam então José dentro de uma cova para depois ser vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas que passavam por ali no deserto rumo ao Egito. Esses ismaelitas compram José e vendem José ao Egito para Potifar como escravo. Observe, de príncipe de Deus, de filho da casa do pai, de escolhido e preferido pelo pai, José agora é vendido como escravo. Ele passa por uma situação terrível na sua vida, na sua adolescência também, na sua juventude. Mas diante dessa questão, nós enxergamos um José que vê uma oportunidade de se aproximar de Deus, que vê uma oportunidade de se achegar a Deus. Olha, retiraram tudo de José, o seu nome, a sua cultura, mas não retiraram de José a sua fé no Deus vivo, no Deus de Jacó, no Deus em que o seu pai lhe ensinou a servir. Em segundo lugar, já avançando, compreendendo sobre as desaventuranças da vida de José, o segundo subtópico trata então sobre a calúnia. José foi traído pelos seus irmãos, olha o baque, aos 17 anos, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas a partir da leitura bíblica de Gênesis 39, 6, nós encontramos outro desafio que José enfrenta. José enfrenta uma tentação. Ele é abençoado por Deus na casa de Potifar. Ele ganha a confiança do seu Senhor. Mas o inimigo das nossas almas se levanta mais uma vez contra José. Agora através de uma mulher, a esposa de Potifar, para tentar José. É importante você entender o contexto bíblico.
À luz das culturas antigas, a prática do adultério também era vista como uma maldição. Porém, quando alguém tinha um escravo, poderia comprar esse escravo ou escrava, essa escrava para o homem se tornava uma concubina. Isso é comum na Bíblia, porque era um objeto de posse. Mas aqui nós encontramos um José que agora tem um destaque dentro da casa, que recebe uma responsabilidade, e encontramos uma mulher agora, que é a esposa de Potifar, tentando agora ter relações sexuais com José para praticar então o adultério. Por causa disso ela é punida e por causa disso também José é levado ao cárcere pelo próprio Potifar. A cultura antiga era ferrenha a respeito dessa questão. Especialmente as mulheres egípcias, aquelas que eram pegas em adultério, tinham então seu nariz decepado pelo seu próprio esposo, para nunca mais realizar essa prática. À luz da Escritura, José agora enfrenta o desafio diante de uma tentação, mas ele procura ser fiel ao Senhor. Ele se coloca na posição de servo de Deus e não de escravo de Potifar. Ele se coloca na posição de fiel a Deus, ao ponto dele citar que ele não teria coragem de praticar aquilo porque ele estava sendo observado pelo Senhor. Observe, pelo próprio Senhor. E aqui nós entendemos, à luz da Escritura, a riqueza teológica de entender que José decide permanecer fiel a Deus, custe o que custar. Ele agora é caluniado, é levado para o cárcere, abandonado lá para morrer. Mas Deus estava com ele até lá no cárcere, até lá na prisão. A mão de Deus estava sobre José. E aqui nós aprendemos uma riqueza muito interessante à luz da Escritura. E eu espero muito que Deus venha falar com você. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre a ingratidão. Vamos observar isso à luz da Bíblia. Em Gênesis 40, agora, versículo 4, os anos se passaram e José está na prisão. E conforme a Escritura, Deus estava com ele, lhe dando agora o dom da interpretação de sonhos, trabalhando com José. Desde o seu primeiro sonho até agora, ele está se aproximando de Deus. E na prisão ele passa a interpretar dois sonhos. O sonho de um copeiro e o sonho de um padeiro. À luz da Escritura, ele traz a revelação concreta a respeito da mensagem que Deus estava querendo dar para aqueles homens. Um daqueles homens morre a partir da interpretação que José traz como clareza do que iria lhe acontecer a partir do futuro. E o outro retorna então para o palácio de Faraó, mas é ingrato, esquece de José. As pessoas têm a habilidade de esquecer de você, de esquecer de nós, de não serem gratas por aquilo que você pode estar abençoando ou realizando para a pessoa crescer. Mas é importante você aprender com José que tudo que fazemos, Deus está nos observando. Que tudo que realizamos é para a glória de Deus. O ensino de José traz esse crescimento para nós. Qual é o crescimento que José traz para nós? A importância de sermos gratos a Deus, mesmo diante da ingratidão. A importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo diante da dificuldade. A Bíblia diz em Gênesis 40, versículo 23, que José foi esquecido por aquele que ele tinha abençoado. Mas aqui nós precisamos aprender a importância de sermos gratos ao Senhor, que nos dá a bênção, que nos enriquece, que nos abençoa, que nos guia diante da dificuldade. E esse guiar de Deus traz para nós a maturidade cristã. Então a lição de hoje pega toda essa visão de maturidade, de crescimento. E já avançando, o terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: os planos de Deus. Observe que os planos de Deus são maiores do que os meus, maiores do que os teus, maiores do que aqueles que os teus alunos estão projetando. Deus tem para nós coisas ricas e insondáveis. E nós vemos isso na vida de José. Ele pensava que iria prosperar somente lá em Canaã. Deus estava preparando o caminho, preparando a vida de José, ao ponto dele prosperar no maior império da sua época, que era o Egito, e se tornar um grande líder daquela nação. O primeiro subtópico trata então o seguinte assunto: de sonhador a governador.
A elevação de José ao poder, ao governo, foi resultado do plano de Deus. Foi resultado exatamente de um dom que Deus tinha dado para José, uma habilidade, a habilidade de interpretar os sonhos. Essa habilidade também pode ser descrita de uma forma muito especial como a habilidade de interpretar a palavra de Deus, de entender o que Deus quer dizer. Deus cria situações para colocar os seus servos no lugar, no posto que ele deseja. Isso aconteceu na vida de José. E isso também pode acontecer na sua vida. Deus levantou José para ser um instrumento diante da seca, diante da escassez. Deus levantou José para livrar Jacó, livrar o seu povo. Os planos de Deus são muito maiores do que os meus e os teus. E aqui nós percebemos, à luz das Escrituras, especialmente a partir da leitura bíblica de Gênesis, capítulo 40, capítulo 41, a ação de Deus sobre a vida de José. Deus agindo de forma sensacional, com o objetivo de livrar o seu povo. À luz das Escrituras, nós percebemos, a partir da leitura de Gênesis 40, versículo 9 a seguir, que o próprio Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Toda essa sabedoria de José não é algo que vem com estalar de dedos, mas é algo que é construído a partir da sua personalidade. É dado por Deus. E é Deus que concede essa sabedoria. O próprio Tiago nos ensina, como crentes, se nós queremos sabedoria de Deus, nós precisamos pedir, porque Deus dá a quem quer e quem pede. E aqui nós aprendemos que toda a dificuldade que José enfrentou serviu para amadurecer ele diante da oportunidade que Deus colocou diante da sua vida em um momento de crise. Deus nos prepara para podermos ser bênçãos de Deus diante da crise, para ajudar vidas como ele estava preparando José, ao ponto de pegar ele do cárcere, tirar de lá e colocar ele no mais alto posto, abaixo de Faraó do seu tempo. À luz das Escrituras, nós vemos aqui a poderosa mão de Deus, a poderosa ação de Deus. Já avançando, segundo subtópico, destaque então o seguinte argumento: Deus nunca perde o controle. Nós acreditamos em um Deus que tem todo o controle na palma da sua mão. Ou seja, nós como crentes em Jesus, acreditamos agora na soberania de Deus. Esse Deus que nunca perdeu o controle, esse Deus também que não falha. Olhando para a vida de José, nós encontramos a ação direta da soberania de Deus. Esse mesmo Deus que agiu na vida de José também é o Deus que age sobre nós. O que é soberania? É o domínio de Deus, é o controle de Deus sobre todas as coisas. A vida de José acaba se transformando em uma sequência de provações, de testes. E José vence todos. Todas as provações, todos os testes. E ele não se afasta da presença de Deus, e Deus recompensa José de uma forma sensacional. Qual tem sido a tua reação diante do problema, diante da dificuldade? Observe isso. É aqui que nós precisamos pegar links para poder apresentar a vida dos nossos alunos. Qual tem sido a tua reação diante de uma luta, diante de um problema que chega à tua porta? É a partir dessa visão que nós precisamos entender a necessidade de permanecermos crentes em Jesus, firmes em Jesus. Para fechar a aula, terceiro subtópico trata então sobre recompensas ao fiel. Qual a recompensa daquele que permanece fiel à vontade de Deus? Só tem uma pessoa que é capaz de atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. A própria lição traz isso para a gente. Você. A partir do momento em que você rejeita ser fiel. A prática dessa fidelidade faz parte, então, do nosso entendimento pessoal, da nossa salvação em Jesus. Quando nós olhamos para a vida de José, nós encontramos, então, um homem que decidiu ser fiel a Deus diante de toda a adversidade. Deus trouxe recompensas maravilhosas para José, ao ponto da sua família ser abençoada por ele. As bênçãos de Deus não se limitam exatamente a nós, mas as bênçãos de Deus vão além. Quando Deus decide nos abençoar, essas bênçãos alcançam também os nossos familiares. À luz da Escritura, nós entendemos que José, ele foi abençoado por Deus. E diante dessa bênção, ele reconheceu o poderio de Deus. Ele passou a ser fiel a Deus de todo o seu coração.
honrando ao Senhor com a sua vida. E é a partir desse princípio que nós também precisamos entender que a fidelidade vale a pena, que permanecer fiel vale a pena, porque Deus tem para conosco proteção para a nossa casa, bênçãos espirituais para a nossa família, bênçãos para você também, a partir do momento em que você decide ser fiel a Deus em Cristo Jesus. E diante dessa exposição, eu espero ter contribuído com você hoje em sala de aula para a glória e honra do Senhor. E se eu contribuir com você hoje através dessa ministração, se Deus falou contigo, por gentileza, deixa teu comentário aí, ajuda muito a gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, tem muita gente fazendo isso, eu fico tão feliz quando vocês cooperam com esse trabalho. Olha, envia esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe para a glória e honra do Senhor. Você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Cristo tem um plano para a tua vida. Você pode aceitar Jesus e ter a convicção de servi-lo, porque ele vai te abençoar poderosamente como abençoou a vida de José. Você pode fazer isso deixando um comentário aí abaixo, eu quero Jesus. E nós vamos ter o prazer de orar por você em Cristo, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você um texto que vai te ajudar muito a crescer estudando sobre José. Texto Paul Gardner, Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Esse material pode te ajudar muito durante esse trimestre também, ele é da editora Vida, e que você possa adquiri-lo, esse texto, para que você possa crescer em Jesus. A nossa próxima lição, próxima aula, lição de número 2, nós vamos trabalhar sobre outro personagem bíblico. Miriam, a disponibilidade apesar da sua idade, ainda adolescente, servir ao Senhor com todo o seu coração. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.